Here it comes! Boom shakalaka! Fala galera, mais um vídeo começando aqui no Boom Shakalaka e conforme prometido, aqui está o vídeo do Double Triple Double de Russell Westbrook, o que é um Double Triple Double, um duplo triplo duplo. Um triplo duplo é quando o jogador consegue pelo menos 10 em cada estatística, dígitos duplos. Um duplo triplo duplo, aqui ele consegue pelo menos 20 em cada estatística. Seriam dois triple doubles dentro do mesmo jogo. Deu pra entender? Este é um caso que aconteceu apenas pela segunda vez na história da NBA, a outra foi de Wilt Chamberlain. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ao longo desse vídeo. E esse vídeo de performance histórica eu resolvi fazer um pouco diferente dos outros, como que eu costumava fazer. Eu contava uma historinha aqui no início e ao final do vídeo eu colocava todos os lances com a narração. Nesse vídeo aqui, eu vou colocar as imagens aqui atrás e eu no cantinho da tela vou comentar em tempo real, se é que podemos dizer assim, que não é tempo real, porque eu já editei as imagens de Russell Westbrook no jogo, todos os 20 pontos, 20 rebotes e 21 assistências, eu vou rodar aqui atrás, vocês vão assistindo os lances, eu vou comentar um que outro e eu vou contar alguns factoides por cima do vídeo, beleza? Então essas aí são as escalações dos times: Stephenson, Wagner, McGee, Caldwell Pope, Rondo, Paul George, Jeremy Grant, Steven Adams, Terrence Ferguson e o Russell Westbrook, que vocês veem aí na tela. Vai dar o tip-in do jogo num ângulo não muito favorável, mas o jogo começou, então as cenas agora, os pontos, rebotes e assistências do Russell Westbrook vão rodando. Podem ver aí que o primeiro foi um rebote defensivo que ele pegou, e na transição ele deu uma assistência para o Terrence Ferguson, então só nessa primeira jogada ele já tem um rebote e uma assistência. Eu vou deixar os lances rodando aí atrás, e eu tenho algumas curiosidades para falar referentes aos 20-20-20, ou os quase 20-20-20 da história da NBA. Eu fiz uma busca aqui no Basketball Reference de jogadores que conseguiram pelo menos 16 em cada partida, né? Para ter alguma amplitude de resultados. Eu tive 24 resultados de jogadores da NBA que conseguiram pelo menos 16 de pontos, rebotes e assistências em uma partida. 4 exemplos são do Russell Westbrook. O mais recente, obviamente, é esse jogo aqui. Dia 24 de janeiro, ele teve um jogo de 23 pontos, 17 rebotes e 16 assistências. Ele ficou a 3 rebotes e 4 assistências do 20-20-20. Tem um jogo mais curioso dele, no caso ele não conseguiu nem os 20 pontos aqui, nem os 16 pontos. Na última rodada da temporada passada, ele precisava, se não me engano, de 16 ou 17 rebotes para ter um triplo-duplo de média no final da temporada. E ele acabou o jogo com 20 rebotes, 19 assistências, mas apenas 6 pontos. Claramente o objetivo nesse jogo era conseguir o maior número de rebotes possíveis, e ele conseguiu a média de triple-double na temporada passada. Enquanto isso, vocês veem na tela aí a 8ª assistência, ainda estamos no primeiro quarto. Vocês vão ver que no primeiro quarto ele acaba com 7 rebotes e 10 assistências. Nenhum ponto, 7 rebotes e 10 assistências. Talvez isso tenha instigado ele a tentar o triplo-20, o duplo triple-double, quando ele viu que ele já estava com boa parte do caminho andado. Aliás, ele podia ter se esforçado para bater o recorde de assistências da história da NBA, que são 30, um recorde de Scott Skiles, do Orlando Magic. Eu tenho um vídeo, inclusive, falando sobre esse jogo, mostrando todas as cenas do Scott Skiles, as 30 assistências. Eu vou deixar o link aqui em cima para quem não assistiu e quiser assistir depois. Voltando então ao que eu estava falando. A outra ocorrência que faltou do Westbrook em fevereiro de 2017, 17 pontos, 18 rebotes e 17 assistências. Faltou 3, 2 e 3 para conseguir o triplo-20. O que mais que eu tive de ocorrência? Eu falei que eram 24, foram as 4 do Russell Westbrook. No Réveillon de 2016, o James Harden conseguiu 53 pontos, 16 rebotes, 17 assistências, uma das performances mais absurdas da história da NBA. 53, 16, 17. Também tem um vídeo que eu fiz na época sobre esse primeiro 50, 15, 15. É o primeiro e único jogo com 50 pontos, 15 rebotes, 15 assistências da história da NBA. Quem mais? Rajon Rondo, outro que eu já fiz um vídeo sobre essa performance dele, do quase 20-20-20. 18 pontos, 17 rebotes e 20 assistências. Eu tenho um vídeo falando sobre esse jogo. Vou deixar os links tudo na descrição aí para vocês verem depois. Quem mais? Temos 3 ocorrências de Jason Kidd. Uma em 96, uma em 2007 e uma em 2010, para ver como a carreira dele foi ampla. 21, 16, 16 em 1996, 10, 16, 18, os pontos ele ficou longe, mas 16 rebotes e 18 assistências, e 19, 16, 17 em 2010, quando ele já tinha 36, quase 37 anos. Prestes a completar 37 anos, ele teve uma partida de 19 pontos, 16 rebotes e 17 assistências. Quem mais eu achei nas buscas? 3 resultados do Magic Johnson. Só para voltar aqui ao vídeo, e nesse instante ele está com 5 pontos, 9 rebotes e 15, agora 16 assistências.
Veja que o jogo ainda está no início do terceiro quarto e ele tinha 16 assistências. Ele podia ter ido atrás das 30 assistências do Scott Skiles, mas ele foi atrás do 20-20-20, que foi outra coisa muito legal também, que é outro recorde histórico também. Voltando ao Magic Johnson, 3 ocorrências, 83, 85 e 89. Na primeira, 13 pontos, deixa eu ver se não errei aqui, 13 pontos, 17 rebotes e 21 assistências. Na segunda, 14 pontos, 16 rebotes e 17 assistências. E na terceira, 24, 17, 17. Só corrigindo, eu falei que essas 24 ocorrências eram um mínimo de 16 nas 3. Não, eu coloquei mínimo de 16 só em rebotes e em assistências. Os pontos eu deixei liberado. Mais uma ocorrência, Michael Ray Richardson, que eu citei ele no vídeo do Comeback Player of the Year, que ele venceu uma vez. Em uma derrota em 1980, ele conseguiu 15 pontos, 16 rebotes e 16 assistências. Nesse instante no vídeo, estamos com 5,53, metade do terceiro quarto. Russell Westbrook já tem 13 rebotes e 17 assistências, além dos 7 pontos que ele fará agora e virarão 9 nesta bandeja. Já está quase com o triple-double garantido, se não me engano nesse lance aqui, não, nesse foi uma assistência. Se não me engano no próximo lance ele consegue confirmar um triple-double. Aliás, o Russell Westbrook, o Thunder agora foi o último time a colocar um patrocínio na camiseta, né? Era o time que faltava. Aí é 9, 13 e 18, ele já vai completar o triple-double. Mais 5 ocorrências de Wilt Chamberlain, incluindo aquela que ele conseguiu, de 22, 25, 21, que foi em 68. Das outras, a mais próxima que ele chegou foi uma com 22 pontos, 27 rebotes e 19 assistências. Faltou uma assistência. Isso foi logo após aquele jogo, um mês e pouco depois, em março de 68, pelo Philadelphia 76ers. Aí você vê o pai de Russell Westbrook no vídeo. As outras ocorrências são 5 de Oscar Robertson, pelo Cincinnati Royals, hoje Sacramento Kings. Deixa eu ver qual que ele chegou mais perto aqui dessas 5. Ele tem uma de 25, 16, 18, uma de... Peraí, essa não é dele aqui, peraí. Uma de 32, 21, 16, 31, 20, 16, 35, 17, 17, 28, 20, 16. Ele não conseguiu, mas foi um cara que chegou deveras perto algumas vezes. Ali ó, na tela agora mostrou que o Russell Westbrook está com 135 triple-doubles, 3 a menos que o segundo colocado Magic Johnson. No instante, 16 pontos, 18 assistências e 14 rebotes. Vai pegar mais um agora, o 15º rebote. E a última ocorrência, que foi a única que eu não citei, é de Guy Rodgers, em 62, pelo San Francisco Warriors, 52 minutos em quadra, né? Foi para a prorrogação, obviamente. 23 pontos, 20 rebotes e 17 assistências. Faltaram 3 assistências para o Guy Rodgers. Então, realmente, o único que chegou perto mesmo de conseguir um 20-20-20 foi o Wilt Chamberlain uma segunda vez, quando faltou apenas uma assistência. Esses eram os casos, os 24 casos, em que os jogadores conseguiram pelo menos 16 rebotes e 16 assistências. Agora voltamos aqui para o jogo. Russell Westbrook está fazendo seu 17º e agora seu 18º ponto. Está muito próximo do 20-20, está muito próximo desse vídeo acabar, falta menos de 1 minuto e pouco de imagens. Outra observação que eu ia fazer, este boné aqui é do Seattle Supersonics, acho que eu usei ele há uns 2 ou 3 vídeos atrás, não lembro. Seattle Supersonics, para quem não sabe, foi a franquia que se tornou o Oklahoma City Thunder. A franquia foi comprada e foi realocada para Oklahoma City. Os fãs de Seattle são saudosistas até hoje, a gente espera que tenha novamente uma franquia em Seattle. Quem sabe, né, se a NBA expandir, talvez esse dia chegue. Ó o Westbrook aí, ó, quase chegando no 20-20, uma assistência para o Dennis Schroeder de 3, está com 20, 18, 21. Os titulares já tinham ido para o banco, mas o Russell Westbrook continuou para tentar conseguir o 20-20-20. Aí ele pegou um rebote ofensivo, mas acabou perdendo a bola. E agora vamos ver o último rebote que deu a marca histórica de Russell Westbrook, exatamente agora. E aí o ginásio vibra, eles perdem tempo, né, até para tirar o Russell Westbrook do jogo, e ele bate no peito e homenageia o Nipsey Hussle, que foi um rapper amigo, muito amigo dele, amigo do James Harden, que havia falecido alguns dias antes. Ele fala que esse 20-20-20 foi uma homenagem ao Nipsey Hussle, e aí ele sai do jogo com sua marca histórica finalizada, cumprimentando todo mundo. Russell Westbrook, um dos jogadores mais completos. Aí vocês veem as duas ocasiões dele e do Wilt Chamberlain, onde os triplos, 20s, triple-doubles aconteceram. 20 pontos, 20 rebotes, 21 assistências para Russell Westbrook. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente. Ao invés de botar as cenas no final, eu fui comentando live, ao vivo, em cima das cenas. Como vocês devem ter percebido, essa minha parte falando foi sem nenhuma edição. Se vocês acharam legal, digam aí que a próxima vez que eu for fazer um vídeo de performance individual, eu faço desse mesmo jeito. Se não ficou legal, falem também. Ah, eu prefiro o jeito antigo. Beleza, eu volto pro jeito antigo.
não tem problema nenhum. Feito? Então, muito obrigado a quem assistiu a mais um vídeo aqui no Boom Shakalaka e nos vemos no meu próximo vídeo. Valeu, até lá!